Dr. Armindo Mendes, bem-vindo a Ferreira de Zezer. Muito obrigado. Hoje vai dar uma aula especial à Universidade Sénior de Ferreira de Zezer. É verdade. O que é que vai apresentar aos alunos e à população que estiver presente? A ideia é chamar a atenção para os chamados meios alternativos de resolução de disputas ou litígios, isto é, quando as pessoas têm um diferendo com o vizinho, com a família, por causa de partilhas ou outras situações, normalmente as pessoas pensam em ir para o Tribunal do Estado. A verdade é que hoje há muita experiência, já na União Europeia, mas sobretudo nos Estados Unidos, há muitas experiências inovadoras no sentido de privilegiar sobretudo a chamada mediação. Isto é, haver um terceiro imparcial que procura, com uma formação especial, não pode ser qualquer pessoa, pode fazer de mediador, mas em princípio para ser eficaz, um mediador que procura levar as pessoas ao diálogo. Muitas vezes as pessoas não se falam, mas se concordarem em conversar com a ajuda de um intermediário, de um mediador, muitas vezes é possível, num prazo relativamente curto, e isso está pensado, por exemplo, nas questões comerciais, ou digamos umas 5 horas é tempo suficiente para uma mediação. As questões, por exemplo, de regulação do poder paternal, ou do pátrio poder, ou das responsabilidades parentais, como hoje o nosso Código Civil diz, isto é, os casais desavindos e a situação dos filhos, muitas vezes aí costumam ser, está estudado mais ou menos, sessões de 2 horas, mas são precisas provavelmente 5 sessões, isto é, 10 horas, e muitas vezes não se chega a acordo, infelizmente. Isso hoje há uma profissão de mediador, uma qualificação, que várias pessoas podem tirar cursos oficiais de mediação. Tudo isto tem a ver com a aplicação, ou a transposição, melhor dizendo, de uma diretiva da União Europeia de 2008, que tenta privilegiar estes aspectos de mediação. A par da mediação, vou também falar da arbitragem. Aí a arbitragem já é um fenómeno diferente, porque é um tribunal privado, digamos assim, porque funciona como, em princípio, parecido com o Tribunal do Estado, mas são pessoas privadas, normalmente são juristas, são advogados, são juízes reformados, são professores de direito, que integram, ou são a título individual, só um árbitro, ou o que é mais usual, 3 árbitros, e procuram, digamos, apreciar a prova e resolver as questões, mas aí esta decisão vale como se fosse dos tribunais do Estado, embora o Estado controle sempre, controle os aspectos formais, não propriamente a decisão em si, mas os aspectos formais do processo para evitar atropelos, situações, digamos, discriminatórias para uma das partes, etc. Portanto, é fundamentalmente sobre isto que eu irei falar hoje à tarde, chamar a atenção que podemos fazer, qualquer pessoa, ou qualquer grupo, qualquer vila ou cidade, mesmo do interior, pode fazer mediação com facilidade. É uma questão de encontrar um mediador com o curso, e isso pode ser uma maneira, digamos, de evitar conflitos mais sérios e que muitas vezes escamam até em crimes, sobretudo em questões familiares, partilhas, e isso é uma maneira, digamos, de procurar resolver. Esta mediação também pode ser determinada, ou pode ser proposta pelos próprios tribunais do Estado, e há até uns tribunais aqui em Ferreira de Zezer, não há ainda um julgado de paz, mas nos julgados de paz há um serviço de mediação próprio para estas situações. Portanto, a ideia, aquilo que se pretende é, digamos, um espaço temporal de 15, 20 anos, procurar cobrir todo o território, ou com julgados de paz, ou com centros de mediação. Um outro aspecto também muito importante são os o papel dos centros de mediação e de arbitragem do consumo, portanto, as relações entre os consumidores e as empresas fornecedoras, seja no domínio dos seguros, seja no domínio da banca, embora a banca é muito renitente e digamos, só obrigada é que praticamente vai para soluções da resolução alternativa de litígios, e já há uns instrumentos, são os meios de pagamento, instrumentos da União Europeia, seja no crédito ao consumo, seja nos pagamentos
na regulamentação dos pagamentos, em que pode haver realmente, em que é obrigatório a criação de um sistema de justiça alternativa para resolver litígios com estas entidades. Mas nos seguros é frequente, há uma instituição que está especializada, que é o SIMPAS. No domínio dos conflitos de consumo há muitos centros de consumo, já vai havendo muitos centros de consumo em Portugal, centros de arbitragem de consumo, e isso é muito importante porque nestes litígios de consumo muitas vezes não compensa ir para os tribunais de Estado por causa das custas e dos encargos. E, portanto, numa justiça gratuita, como são os centros de consumo, em que não é preciso advogado, as pessoas expõem perante o mediador ou o árbitro o seu conflito com a entidade prestadora de serviços, e isso tem uma importância muito grande, penso eu, e é, digamos, um fator muito importante de cidadania, levar as pessoas a defender os seus direitos sem terem que incorrer em custos elevados. São tudo meios de tornar a justiça mais célere. Mais célere, menos burocrática ou menos complexa e pensa-se que de uma forma competente, isto é, numa forma atrabiliária, porque qualquer destas profissões, seja o árbitro, sejam os mediadores têm um sistema. Há mediadores públicos e há mediadores que têm o curso, mas que não estão integrados numa estrutura pública, mas todos eles têm um controle pelo Ministério da Justiça. Os árbitros têm um código, há códigos de ética ou de deontologia, e isso, digamos, se um dos árbitros tem, por exemplo, uma ligação a uma das partes, isso é suficiente para fazer anular a decisão que tenha sido tirada, fazer o árbitro incorrer eventualmente em responsabilidade civil, e isso é controlado pelos tribunais do Estado, sobretudo ao nível dos tribunais da segunda instância, seja das relações, seja dos tribunais centrais administrativos. É hoje também muito importante, agora já no domínio não da mediação, mas da arbitragem, é muito importante a arbitragem tributária, porque a arbitragem tributária hoje permite que o particular, digamos, imponha ao Estado o recurso a um tribunal arbitral para litígios com a autoridade tributária até 10 milhões de euros. E isso é um ponto importante, embora haja, claro, controle, digamos, dessas decisões, ou por impugnações, ou por mesmo recursos em certos casos, seja recursos para o Supremo Tribunal Administrativo, seja recursos para o Tribunal Constitucional, mas tem um sistema, digamos, que é muito frequente as pessoas dirigirem-se à arbitragem, porque os tribunais, infelizmente, os tribunais administrativos e fiscais de primeira instância estão com atrasos enormes. E, portanto, as pessoas procuram resolver o seu problema e, portanto, é um ponto importante. Além disso, no desporto, também temos hoje o Tribunal Arbitral do Desporto entre nós, por um lado, foi criado em 2014, 14, 15, mas a lei é de 2013. Mas a lei é de 2013, alterada em 2014, e só depois disso é que os tribunais se constituíram, que também aí tem um sistema de mediação e de arbitragem, que em alguns casos é mesmo imposta nos litígios que têm a ver com a disciplina desportiva, quer dizer, é muito frequente estas questões dos dirigentes esportivos fazerem acusações aos árbitros que roubaram bolos ou que não marcaram penaltis em termos agressivos. Isso é, digamos, é sancionado pela Liga Profissional ou pela Federação, e depois há um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. E, em termos de arbitragem, há um tribunal muito célebre, que é o Tribunal Arbitral do Desporto da Suíça, que tem sede em Lausanne, e esse, digamos, para certo tipo de, sobretudo na Fórmula 1, nas federações internacionais, as federações, o Comitê Olímpico e as federações, digamos, com nível internacional, aí esses litígios também são levados numa base voluntária ou por estipulação prévia, são levados. Portanto, hoje há um mundo de sistemas de resolução alternativa de litígios que se afiguram muito importantes e que as pessoas, muitas vezes, quem não anda nesta vida, digamos, quem não é jurista,
passa um bocadinho ao lado, é pelas notícias dos jornais ou da televisão, mas não percebe perfeitamente, e isto acho que é uma coisa que vale a pena chamar a atenção. O Soutor tem um importante percurso na Justiça, professor universitário, juiz do Tribunal Constitucional, entre outros, advogado, naturalmente. Como é que agora vê a Justiça em Portugal, agora em 2019? Vamos lá ver. Eu acho que a Justiça que está muito na berra, porque, sobretudo por questões de crime, os atos de corrupção, que são hoje, digamos, muito noticiados, mas, de um modo geral, eu acho que a Justiça tem vindo a melhorar. A Justiça civil e penal tem vindo a melhorar, tem vindo a cada vez mais a encurtar os tempos de resolução e isto na primeira instância, porque nas instâncias superiores nós temos números, de facto, temos tempos de duração verdadeiramente recorde em termos europeus, porque nós temos, de um modo geral, média, nós temos cerca de 6 meses para resolver uma questão num dos 5 tribunais da relação, e temos à volta de 6 meses também, 6 meses num caso, 6, 7 meses no Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, isso, digamos, onde os problemas se põem mais é ao nível da primeira instância, nos tribunais judiciais. Os tribunais administrativos e fiscais, a situação é muito mais grave, sobretudo na primeira instância. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, eu sou advogado em processos no Tribunal Administrativo, eu advogo pouco, mas tenho 2 ou 3 processos nos Tribunais Administrativos de primeira instância que estão parados desde 2012. Isto é, há 7 anos que estão parados. O Ministério da Justiça procura reforçar, recrutar mais magistrados, e esse é um aspecto importante. Isto também porque a população está mais consciente dos seus direitos? Por isso, sobretudo porque o papel do setor público, quer ao nível administrativo, quer ao nível tributário, é muito importante. As pessoas pedem licenças para isto, entram em parcerias com o Estado, as empreitadas de obras públicas ou as concessões dão uma série de problemas, e essas questões ou vão para a arbitragem, se houver uma cláusula arbitral nos contratos, ou vão para os tribunais administrativos. Depois, só a resolução do Banco Espírito Santo deu origem a um número elevadíssimo de recursos relativamente aos atos administrativos praticados, sobretudo pelo Banco de Portugal, nesse processo de resolução. E isso está tudo a entupir os tribunais de primeira instância. Ao nível da segunda instância e do Supremo Tribunal Administrativo, a situação não é tão grave, porque, como está, o engarrafamento ocorre na primeira instância, digamos, é a conta-gotas que os processos vão chegando em via de recurso. Mas se, de porventura, os processos começarem a andar mais depressa, e há tentativas, digamos, já não será com este governo e esta maioria, mas será para a próxima legislatura, há medidas que terão de ser tomadas, ou já estão a ser tomadas, mas que demoram algum tempo a produzir resultados, e isso depois provavelmente terá que se dimensionar melhor os mecanismos de recurso e de ver como é que isso se vai fazer. Há um aspecto em que, de facto, infelizmente, todo o sistema judiciário está um pouco afetado, que são as situações, digamos, de inquietação laboral, digamos, ou laboral ou estatutária. Nós temos recentemente, quer os problemas das remunerações, não só dos magistrados, mas também das pessoas, digamos, da máquina da justiça em sentido amplo, do Ministério da Justiça, ou seja, os registros, notariado, etc., que estão com alguns problemas e os registros, sobretudo os registros, estão hoje a resolver, a ter grandes problemas, digamos, certo tipo para atos normais, como seja tirar o passaporte, renovar o cartão de cidadão, que estão com demoras, sobretudo nos grandes centros, estão com demoras e de facto isso é um problema que terá que ser resolvido e que cria insegurança. Por outro lado, há um mal-estar com a magistratura do Ministério Público, na medida em que é provável que seja aprovada uma lei
que altera a composição do Conselho Superior do Ministério Público, dando preponderância aos membros que não sejam da corporação. Portanto, aumentando os membros representativos da Assembleia da República e do Governo. E portanto, isso já está anunciado a uma greve do Ministério Público, com estes fatores todos, como é evidente, refletem-se sobre a máquina da justiça, mas depois também temos um fenómeno complicado, que são os megaprocessos, não é? No processo penal, são os megaprocessos em que se juntam muitos arguidos e por, digamos, sobretudo nos casos de corrupção, por atos muito complexos, sobretudo do setor financeiro, de transferências internacionais de fundos, etc., esses processos tendem a arrastar-se muito e, portanto, esses contribuem, de certo modo, para algum descrédito da justiça. Depois há sempre uma acusação de que há excesso de garantias no processo penal, que há excesso de garantias mesmo no processo civil. Eu não creio que o problema não se pode pôr dessa maneira. O que eu acho é que tem que ser mais eficaz, provavelmente, na junção de processos entre muitos arguidos e para passar a salamizar, digamos, como ao salame, a fatiar os processos, porque de outra maneira, de facto, quando se junta muita gente, muitos advogados, a tentação é, de facto, é muito lento o andamento dos processos e isso é incompreensível para o comum da população que quereria uma justiça rápida, pronta e eficaz. Sr. Doutor, muito obrigado. Venha mais vezes a Ferreira de Zezer. Foi um gosto recebê-lo e também ter esta aula particular que será divulgada a muita gente que não pôde ir a esta aula especial na Universidade Sénior de Ferreira de Zezer. Muito obrigado. Até sempre. Obrigado. A sua atenção e a gentileza de me ouvirem. Muito obrigado.